Boa noite. Sou motorista de aplicativo há 6 anos. Normalmente trabalho de dia, mas em certas épocas acabo pegando turnos noturnos. A única coisa realmente estranha que me aconteceu foi em 10 de julho de 2023. Lembro perfeitamente da data, porque o que vivi naquela madrugada foi perturbador. Era quase 1 da madrugada. Recebi uma corrida a poucos quilômetros dali, em um bairro que eu nunca tinha visitado. Cheguei, buzinei de leve e, por precaução, não saí do carro. Fiquei esperando. Da casa saíram uma mulher e um homem, ambos vestidos como gente do interior. O homem usava até chapéu de palha. Me cumprimentaram educadamente, mas havia algo neles que me causou um desconforto imediato. Pediram que eu esperasse um pouco e aceitei. Pouco depois voltaram carregando um idoso. O homem estava de terno, muito bem vestido, mas com a cabeça caída e os braços pendendo, sem força. Parecia estar dormindo, ou pelo menos foi o que eu quis acreditar. Quando se aproximaram, percebi melhor. Ele estava com uma cor estranha demais e completamente imóvel. Foi então que entendi que aquele senhor já não estava vivo. Fiquei nervoso pra cacete, mas tentei disfarçar o nervosismo e disse que não podia transportá-los com um falecido. O homem se irritou e respondeu: "É meu pai. Vamos levá-lo para uma cerimônia especial na casa da minha tia. Faça esse favor pra gente." Reforcei que não podia. Então ele se exaltou ainda mais e disse: "Só finge que ele está dormindo e pronto." Olhei para o idoso e parecia estar morto há uns 2 dias no mínimo. Tinha até um cheiro estranho. Recusei novamente, cancelei a corrida pelo aplicativo e expliquei que era contra as regras. "Isso é verdade. Não se pode transportar pessoas sem vida." O homem me encarou com um olhar que nunca vou esquecer, como se quisesse me atravessar com uma faca. Entrei no carro, liguei o motor e comecei a sair. De repente ouvi um forte tum. Ele havia dado um chute no meu para-choque traseiro. Acelerei e fui embora o mais rápido que pude. Essa foi a única experiência realmente sombria que tive no trabalho. Ainda hoje penso que aquele casal não estava bem da cabeça. E sinceramente acredito que fiz o certo em não levá-los. E vocês da comunidade, teria levado um falecido dentro do seu carro? Olá, Diário dos Pesadelos. Hoje trago meu relato para que vocês possam ouvir. Bom, comprei uma chácara há pouco mais de 1 ano, na zona rural de São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. Sempre gostei de lugares tranquilos, com mato, silêncio e cheiro de terra molhada. Achei que ali seria meu refúgio, um canto de paz depois de anos vivendo no caos da cidade. Mas hoje eu evito ficar lá quando o tempo muda. Na primeira noite de chuva, tudo parecia normal. Fiquei na varanda, ouvindo o barulho da água batendo nos baldes, e pensei que nada poderia ser mais relaxante. Perto da meia-noite, porém, ouvi 3 batidas na janela do quarto. Pensei que fosse o vento ou algum galho. Levantei, olhei e não vi nada. Na noite seguinte, a mesma coisa. 3 batidas, no mesmo vidro, no mesmo ritmo. Abri a janela, com a lanterna tremendo na mão, e só via a escuridão do quintal. No chão, bem abaixo do batente, havia marcas no barro. Eram como de um pé descalço. Contei isso para minha mãe. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse que o antigo dono da chácara, meu avô, também ouvia batidas nas noites de chuva. Disse que ele acreditava que era alguém pedindo para entrar. A partir daí comecei a reparar. Toda chuva forte, o som voltava. 3 batidas, sempre iguais. Nunca falhavam. Uma madrugada decidi encarar. Esperei as batidas começarem e fui até a janela.
Encostei o rosto no vidro e por um segundo vi algo lá fora. Era uma massa parada no meio do quintal, com os braços caídos e o corpo meio curvado. Numa piscada, sumiu. Mas o barulho continuou. Só que dessa vez não vinha mais de fora. As batidas estavam vindo do lado de dentro. O som era o mesmo. 3 toques lentos. Senti o vidro vibrar bem perto do meu rosto e quando olhei, o reflexo que apareceu não era o meu. Era um rosto com olhos muito abertos. Caí para trás. Acordei horas depois no sofá, com a janela entreaberta e o chão cheio de barro, como se alguém tivesse andado ali dentro durante a noite. Não tenho dúvidas que isso não se remete à casa e sim às terras. Acredito em Deus e sempre peço para que isso não apareça. Ainda que apareça, crer nele me dá conforto para enfrentar isso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Trindade e cresci entre animais e terra seca. Éramos uma família de 7 no total, 5 mulheres e 2 homens. Eu era a mais velha de todas as filhas, embora ainda fosse uma criança. Em casa não tínhamos muito. Dormíamos em um quarto pequeno com telhado de latão e paredes de barro. Minha mãe se levantava antes do amanhecer para fazer a marmita do meu pai. Ele saía para trabalhar no campo com os vizinhos. Desde pequena eu sabia que éramos pobres. Não tínhamos nem o básico. Às vezes passávamos dias comendo apenas farinha e um pouco de sal. Mas nunca me faltou carinho, ou pelo menos era o que eu acreditava. Minha mãe era carinhosa comigo. Penteava meu cabelo com cuidado e me dizia que eu seria alguém importante. Mas com o tempo comecei a perceber que eles falavam de coisas estranhas. Escutava meus pais dizendo que estavam organizando uma rifa. Diziam que o bilhete valeria uma vaca. Ofereciam-no a vários homens das fazendas vizinhas e também a pessoas do povoado mais abaixo. Mas ninguém em casa sabia qual era o prêmio. Meus irmãos às vezes perguntavam, e meu pai apenas dizia que era algo bom, que aquilo nos ajudaria a seguir em frente. Eu não entendia muito bem. Pensava que era uma rifa como as que faziam para arrecadar dinheiro. Nesses dias, minha mãe começou a me tratar de forma diferente. Me abraçava mais, dizia que me amava muito, que eu nunca deveria me esquecer dela e que Deus sempre cuidava das pessoas boas. Eu não suspeitava de nada. Nem mesmo quando vi meu pai contando as vacas que já havia recebido. Eram 8 no total. 6 homens tinham dado aquelas 8 vacas. Cada uma representava uma chance de ganhar o prêmio. Meu pai estava feliz. Dizia que finalmente poderíamos comprar milho e consertar a casa. Uma tarde, enquanto eu brincava com minhas irmãs, vi uma caminhonete velha chegando. Parou em frente à casa e dela desceu um homem grande, de barba branca e chapéu. Ao lado dele vinha um rapaz de talvez uns 20 anos. Eu não os conhecia. O homem cumprimentou meu pai como se já se conhecessem. Minha mãe também saiu e eu a vi nervosa. Não entendia o que estava acontecendo até ouvir o homem dizer que tinha vindo buscar seu prêmio. Eu não sabia do que falavam, mas quando minha mãe entrou em casa e saiu com uma pequena sacola contendo minhas roupas, meu coração começou a bater muito forte. Ela não me olhava nos olhos, apenas me disse para me comportar bem. Comecei a chorar. Perguntei para onde eu iria, mas ela não respondeu. Meu pai se aproximou, me segurou pelo braço com força e disse que eu não fizesse escândalo, pois tudo era para o bem da família. Eu me soltei e corri para abraçar minha mãe. Ela também me abraçou, mas chorava sem dizer nada. Minhas irmãs se agarraram às minhas pernas, pois não queriam me soltar. Meu pai gritou meu nome e ordenou que eu me aproximasse.
Eu não obedeci, então ele veio até mim, me puxou pelo braço e me levou à força. Eu gritava e implorava para que não me levassem. Sentia que estava me afogando de tanto medo. Quando chegamos à caminhonete, tentei me agarrar ao chão. Me prendi ao poste de madeira do curral. O homem mais velho me olhava em silêncio. Seu filho também. Nenhum dos dois dizia nada. Meu pai me levantou à força e me empurrou para o banco da frente. Eu ainda chorava e me debatia. Minha mãe gritou meu nome e minhas irmãs choravam atrás dela. O homem abriu a porta e me acomodou no banco do meio. Fiquei dura, sem me mover. Não queria olhar para ninguém. Sentia o rosto ardendo e o peito apertado. De um lado estava o rapaz, do outro, o homem. Olhava pela janela e via minha mãe cobrindo a boca com a mão. Meu pai permanecia parado, olhando para o chão. No desespero abri a porta como pude, mas o rapaz a fechou sem dizer uma palavra e me olhou com tristeza. O homem arrancou sem olhar para trás. Depois descobri que aquele homem tinha dado 3 vacas ao meu pai, por isso teve mais chances de me ganhar. Chorava tanto que mal conseguia respirar. Tentei abrir a porta de novo, mas não me deixaram. A caminhonete se afastou pela estrada de terra. Eu olhava a casa pela janela e via minha mãe cada vez mais distante. Minhas irmãs corriam atrás, gritando meu nome. Quando já não as vi mais, fiquei em silêncio. Só as lágrimas caíam. O caminho era longo e subimos pela mata. Tudo era mato, árvores e terra. O sol estava se pondo e meu coração seguia acelerado. De vez em quando o homem dizia algo, mas eu não entendia. O jovem ao meu lado não falava, apenas olhava para baixo. Às vezes me oferecia um pano para enxugar o rosto, mas eu não queria tocar em nada. Lembro do cheiro de gasolina, do vento frio entrando pelas janelas e do homem tossindo sem parar. Achei que ele estava doente. Sentia um vazio enorme no peito, pois não sabia o que seria de mim. Pensava na minha mãe, nas minhas irmãs e na casinha que eu deixava para trás. Conforme subíamos, o caminho ficava mais estreito. Começava a escurecer. Eu só via as árvores se movendo com o vento, ouvia o barulho do motor e os cachorros latindo ao longe. Tinha vontade de pular e correr, mas meu corpo não obedecia. Em certo momento, o homem disse que já estávamos quase chegando, e isso me deu ainda mais medo. Não sabia para onde me levavam, nem o que fariam comigo. Fechei os olhos e rezei baixinho. Pedi a Deus que me ajudasse e que não me deixasse sozinha. Quando chegamos à casa, já era noite. Estava tudo escuro. O motor se apagou e só se ouviam os grilos. Minhas mãos estavam frias e meu corpo duro de medo. Não sabia se devia descer ou ficar ali. Foi o rapaz quem desceu primeiro. Abriu o portão e acendeu as luzes lá fora. Foi então que vi a casa. Era várias vezes maior que a nossa. As paredes eram pintadas e o telhado parecia novo. Tinha janelas de vidro e uma porta grossa de madeira. Não parecia velha nem mal cuidada. Tudo era limpo e arrumado. Eu nunca tinha visto uma casa assim. Também havia muitos animais. Na entrada vi galinhas e patos. Ao lado do curral, alguns cavalos amarrados a uma árvore. E perto da entrada, uns 5 cães grandes que não paravam de latir. Fiquei com medo no começo, mas o homem falou com eles e os bichos se acalmaram. O rapaz me disse para descer. Hesitei um pouco, mas no fim obedeci. Minhas pernas tremiam e caminhei devagar atrás deles, olhando para todos os lados. Não entendia o que eu fazia ali, nem o que iria acontecer comigo. Entramos na casa e eles prepararam o jantar. Havia coisas que para mim eram novas, como luz elétrica, um fogão e uma geladeira. Tudo aquilo era desconhecido para mim. Em casa cozinhávamos com lenha e trazíamos água do riacho. Eu observava tudo com espanto, mas não dizia nada.
O homem me disse para comer. Sua voz era calma. O rapaz também falou com gentileza, mas eu não respondi. Não conseguia. Tudo o que eu queria era voltar para casa, e nisso pensava nas minhas irmãs, na minha mãe e no som dos grilos lá. Sentia um buraco no peito, pois não sabia se algum dia voltaria a vê-las. O homem me disse que havia um quarto para mim. Levou-me até o fim do corredor e vi que era um cômodo pequeno. Não tinha porta, só uma cortina velha cobrindo a entrada. Dentro havia uma cama com um colchão e uma coberta dobrada em cima. Fiquei olhando por um tempo. Em casa dormíamos sobre esteiras, então aquilo me pareceu estranho. Ele disse para eu descansar, que no dia seguinte haveria muito trabalho. Depois saiu e fiquei sozinha. Como é de se imaginar, não consegui dormir. Me cobri até a cabeça, mas ainda tremia. Não era só o frio, era o medo e os latidos dos cachorros me deixando ainda mais nervosa. Eu não conhecia aquelas pessoas, então não sabia o que queriam de mim. Via a cortina se mover com o vento e imaginava coisas. Às vezes sentia como se alguém passasse diante do meu quarto, embora não se ouvissem passos. Fechava os olhos com força e tentava não pensar. Chorei muito aquela noite. Não entendia por que haviam feito aquilo comigo, se eu sempre tinha tentado ser uma boa menina. Pensava no olhar do meu pai quando me colocou na caminhonete. Não parecia arrependido. Isso doía mais do que tudo. Naquela noite rezei baixinho. Pedi a Deus que me deixasse voltar para casa, que não me esquecesse e que me desse forças. Poucos dias depois de ter chegado, me disseram que eu ficaria encarregada da limpeza da casa, de alimentar os animais, de lavar a roupa e de todos os afazeres domésticos, enquanto eles saíam para trabalhar. Não achei estranho. Desde menina, minha mãe me ensinava a fazer de tudo. Dizia que uma mulher devia saber cuidar de uma casa desde que aprendesse a andar. Então, todas as manhãs eu acordava antes deles. Colocava água para esquentar, varria o quintal, alimentava os cachorros e depois recolhia as roupas para lavar. Às vezes, quando a caminhonete se afastava pela estrada de terra, ficava um silêncio enorme. Os cães eram bons, mas me olhavam de um jeito estranho. No começo, ficavam sempre por perto, principalmente quando eu varria ou cozinhava. Mas em outras vezes ficavam imóveis olhando para as árvores, como se vissem alguma coisa. Às vezes rosnavam baixo ou corriam até a cerca, latindo com força. Eu me assustava porque não se via nem gente nem bicho, só o mato alto. Mas eles continuavam nervosos, como se algo tentasse se aproximar. Quando o senhor voltava à tarde, sempre trazia o rosto cansado. Andava devagar e tossia muito. Às vezes se sentava do lado de fora, olhando para o morro sem dizer uma palavra. Dava para perceber que estava fraco, como se algo o consumisse. Quase não comia, só bebia e se trancava cedo no quarto. Eu tentava não cruzar muito com ele. Não porque fosse grosseiro, mas porque o silêncio dele me dava medo. Às vezes eu tinha a impressão de que ele me observava enquanto eu trabalhava, como se quisesse me dizer algo, mas nunca falava. O filho era diferente, pois era mais jovem, e me ensinava como eles queriam que eu fizesse as coisas. Me explicou como cuidar dos cavalos e como limpar o galinheiro. Não era mal comigo, mas eu era desconfiada. Minha mãe sempre me dizia para ter cuidado com os homens, que a gente nunca sabe o que eles pensam ou o que querem. Então eu falava o mínimo possível. Se ele me pedia algo, eu fazia rápido. Parecia que ele entendia isso, pois às vezes apenas me deixava trabalhar em paz. Os dias foram passando e a rotina virou sempre a mesma. Eles saíam cedo, eu ficava sozinha com os cachorros, varria o corredor, limpava as janelas e lavava as louças. Uma manhã, enquanto varria o quintal, algo me chamou a atenção. Estava quase terminando quando vi uma pessoa parada na porta principal. Parei. Era estranho alguém chegar até ali.
A pessoa não se movia, só ficava parada com um xale escuro cobrindo a cabeça. Parecia olhar em direção à casa. Fiquei observando um tempo, sem saber se devia me aproximar ou não. Não sei quanto tempo passou, mas de repente a ouvi falar. Era uma voz de mulher rouca e lenta que me chamou. Respondi de longe que os donos não estavam. Ela fez um gesto com a mão, me chamando para chegar mais perto. Hesitei um pouco, mas acabei caminhando devagar até a entrada. Quando cheguei perto, consegui vê-la melhor. Era uma mulher de uns 60 anos, com a pele muito pálida e o rosto estranho, como se um lado da cara tivesse caído. Não sei se estava doente ou se sempre foi assim. Quando falava, fazia um som esquisito com os lábios, como um estalo. Era desconfortável de ouvir. Disse que só vinha ver o seu Xuxo. Foi assim que ela chamou o dono do sítio. Disse que soube que ele estava muito doente e queria curá-lo. Pediu que eu passasse o recado quando ele voltasse. Disse que faria isso sim. Ela não parecia perigosa, mas a maneira como falava me deixava nervosa. Antes de ir embora, perguntou se eu me sentia triste. Demorei alguns segundos para responder. Disse que não, embora não fosse verdade. Ela me olhou por alguns segundos, depois se virou devagar e começou a se afastar pelo caminho. Fiquei olhando enquanto ia. Caminhava lentamente, arrastando uma túnica escura que parecia muito pesada. Ela não virou em nenhum momento, só seguiu até desaparecer entre as árvores. Fiquei parada um tempo na porta, sentindo algo estranho no corpo. Voltei para dentro, mas aquela sensação de peso não passou o dia inteiro. Mais tarde, quando seu Xuxo e o filho voltaram, passei o recado. Não entrei em detalhes, só disse que tinha vindo uma mulher dizendo ser curandeira. Naquela noite custei a dormir. Não conseguia parar de pensar no rosto daquela mulher. Havia algo na expressão dela que ficou gravado em mim, como se ainda me olhasse mesmo depois de ter ido embora. Pensei que talvez estivesse doente ou tivesse algum tipo de paralisia. Mas a voz dela, o jeito de se mover, o som dos lábios, tudo aquilo me causava uma sensação difícil de explicar. A segunda vez que aquela mulher veio ao sítio, eu também estava varrendo o quintal. Ouvi o ranger do portão e quando levantei o olhar, lá estava ela de novo. Vinha caminhando devagar, com o mesmo xale escuro sobre a cabeça. Mas dessa vez não parou na entrada e entrou direto na casa. Seu Xuxo estava doente aqueles dias, tossia muito e quase não se levantava, então imaginei que ela tivesse vindo vê-lo. Mas desde que passou pela entrada não parou de me encarar. Primeiro de lado, depois mais diretamente. Cada passo que dava, os olhos dela ficavam em mim. Fingi que continuava varrendo, embora minhas mãos tremessem. Ela caminhou até a porta e, antes de entrar, virou novamente o rosto. Não sabia se era medo ou apenas nervosismo, mas não gostei. Entrou no quarto de seu Xuxo e fechou a porta. Da cozinha eu podia ouvir as vozes. A mulher falava baixo, mas o tom era estranho. Às vezes ria, outras parecia rezar. Eu não queria escutar, mas a voz dela preenchia a casa toda. Em certo momento saiu do quarto e me disse que precisava usar a mesa. Trazia uma bolsa de pano pendurada no ombro, tirou várias coisas de dentro e foi colocando uma a uma. Não sei o que eram. Havia galhos, frascos pequenos e um lenço vermelho. Depois trouxe seu Xuxo e o sentou diante da mesa. Começou a andar em volta dele, murmurando coisas. Fazia gestos com as mãos e soprava sobre a cabeça dele. De vez em quando me olhava, mas não dizia nada. Fiquei parada, sem saber se devia sair ou ficar. Em um momento pediu minha ajuda. Disse para eu segurar uma vela. Peguei com cuidado. Era preta e tinha um cheiro estranho. Não era cheiro de cera, e sim de pelo queimado. Era tão forte que me dava vontade de tossir. Ela parecia não notar.
Enquanto fazia o ritual, começou a cantar uma melodia. Às vezes abria tantos olhos que pareciam saltar do rosto. Depois me olhava e mostrava os dentes, como se tirasse com a minha cara. Fazia isso só por um segundo e depois voltava ao que estava fazendo. Eu baixava a cabeça. Não queria encará-la. Segurava a vela e contava os segundos para que terminasse. Não sabia por quê, mas sentia que havia algo ruim nela. Quando finalmente terminou, guardou as coisas e foi embora. Seu Xuxo adormeceu na mesa e o filho a acompanhou até o portão. Lavei as mãos várias vezes, embora não soubesse o que tentava tirar. Naquela noite fechava os olhos e ainda ouvia aquele canto baixo. Parecia vir de longe, do mato. Às vezes soava suave e longe, outras vezes parecia estar dentro da casa. Houve noites em que eu acordava do nada porque o ouvia perto do meu quarto. Durava apenas 1 ou 2 segundos. Não sabia se era imaginação ou se realmente havia alguém ali. Os cachorros também percebiam. Às vezes se levantavam com as orelhas em pé e o rabo eriçado. Olhavam para as árvores e rosnavam. Quando eu via aquilo, sabia que não era só coisa da minha cabeça. Eles também ouviam. Cada dia eu me sentia mais cansada. O corpo doía sem motivo. Às vezes eu tinha sono o dia inteiro, como se nunca descansasse. E embora ninguém me dissesse nada, eu sentia que algo não estava certo. À noite chorava baixinho, pois não queria que me ouvissem. Pensava na minha mãe e nas minhas irmãs. Imaginava suas risadas, suas vozes e os dias que passávamos juntas. Me perguntava por que tinham me mandado tão longe e o que eu tinha feito de errado. Às vezes pensava em fugir, mas não sabia para onde. O mato era grande demais e mesmo que não me tratassem mal, eu não me sentia livre. Só queria voltar para casa, voltar a me sentir segura. Também tinha medo de que aqueles homens me fizessem algo. Não que fossem agressivos, mas às vezes eu os pegava me olhando de um jeito estranho. Aquilo me deixava desconfortável, e isso acontecia principalmente com o filho. Embora parecesse gentil, tinha momentos em que ficava calado, me observando sem dizer nada. Eu fingia que não percebia, seguia com minhas tarefas e disfarçava a calma, mas por dentro estava cheia de medo. O canto continuava aparecendo algumas noites, às vezes distante, às vezes tão perto que parecia estar ao lado da minha cama. Nunca abria os olhos, apenas me cobria com o lençol e rezava baixinho. Continuava sem entender qual era a doença do dono, e foi por essa época que as coisas estranhas começaram a acontecer. Não foi de um dia para o outro. Começou com algo que parecia sem importância, mas que com o tempo começou a me dar medo. Todas as manhãs, seu Xuxo me dava um copo de leite. Dizia que era bom para me manter forte. Tirava direto da vaca, ainda morno, mas tinha um gosto levemente azedo. No começo pensei que fosse por causa do balde, ou porque a vaca estava doente, mas não. Sempre tinha o mesmo gosto. Ele me olhava fixo enquanto eu bebia. Não falava comigo com raiva, mas o seu olhar me fazia sentir obrigada. Eu não me atrevia a dizer que não, mesmo que o sabor me embrulhasse o estômago. Fazia isso porque sabia como ele tratava o filho. Já tinha visto várias vezes. Às vezes gritava com ele por qualquer coisa. Se o rapaz demorava ou fazia algo errado, seu Xuxo pegava um pedaço de pau e o jogava nele. Nem sempre acertava, mas era o bastante. Dizia coisas horríveis, que ele não servia para nada, que por culpa dele o sítio estava desabando. O filho nunca respondia, apenas abaixava a cabeça e continuava trabalhando, mas eu percebia que por dentro aquilo o machucava. Havia momentos em que dava para ver a raiva nos olhos dele. Uma vez chegou a quebrar um balde com um soco e quando me viu observando fingiu que nada tinha acontecido. Por isso eu preferia não contrariar seu Xuxo e fazia tudo o que ele me pedia.
mas o medo foi se instalando em mim aos poucos. Além disso, eu ainda não sabia qual era meu verdadeiro propósito naquela casa. Foi durante esses dias que comecei a sentir algo estranho no corpo. À noite, quando me deitava, sentia um formigamento na boca. Com o passar dos dias, essa sensação se espalhou. Subia e descia pela garganta, depois pelos braços e finalmente chegava às pernas. Não era dor, era desconforto. Fazia eu cerrar os punhos e morder os lábios para não chorar. Às vezes me levantava no meio da noite e jogava água no rosto. Queria me livrar daquela sensação, mas ela não ia embora. Sentia como se algo caminhasse dentro de mim. Não contei a ninguém, pois não queria que pensassem que eu estava louca. Mas a cada noite era pior. Às vezes até sonhava que abriam o meu peito e tiravam coisas da cor da terra, como vermes. Acordava suando frio, com o coração na garganta. Nesses mesmos dias, a mulher do chale começou a voltar, mas já não aparecia só quando eles estavam em casa. Às vezes vinha quando eu estava sozinha. Uma vez eles tinham descido até o povoado e eu estava pensando em ir embora. Passava dias planejando isso. Não tinha um destino certo, só queria fugir e fugir. Esperei o sol baixar um pouco, preparei um lenço com alguns pães e um pouco de roupa. Quando ia em direção à porta, a vi lá, parada diante do portão, vestida completamente de preto e com o chale cobrindo o rosto. Senti as pernas fraquejarem. Fiquei imóvel por alguns segundos e depois a cumprimentei. Perguntei o que ela queria. Com aquela voz rouca, perguntou por seu Xuxo. Eu disse que ele não estava e que tinha ido ao povoado. Pensei que fosse embora, mas ficou lá, parada. Não entrou, mas também não se moveu. Disse que esperaria. Voltei para dentro, fechei a porta, embora pudesse vê-la pela janela. Continuava imóvel, olhando para dentro. Não sabia se olhava para mim ou para casa, mas sua presença me deixava nervosa. Os cachorros não latiam, mas ficaram escondidos debaixo da varanda. Um deles chegou a gemer, como se estivesse sentindo dor. As horas passaram e a mulher continuava lá. Eu andava pela casa tentando não olhar para fora, mas sentia que me observavam de todos os cantos. Foi estranho, porque embora eu soubesse que ela não havia entrado, sentia sua presença dentro da casa. Era como se o ar tivesse ficado pesado. Não sei explicar, mas era como se ela estivesse lá, mesmo sem vê-la. Era uma sensação que me apertava o peito. Quando finalmente ouvi o motor da caminhonete, senti alívio. Corri até a janela e vi o rapaz e seu Xuxo chegando. A mulher ainda estava parada diante do portão, esperando por eles. Eles conversaram um pouco e depois entraram. Eu fiquei na cozinha, em silêncio. Não quis me aproximar, já que estava com medo. Desde aquele dia, o cheiro dela, a voz, a presença, tudo ficou gravado na minha cabeça. Naquela noite, enquanto tentava dormir, senti novamente o formigamento na língua. Mas dessa vez era mais forte. Subia até a cabeça e descia até os pés. Com o passar dos dias, notei que seu Xuxo começou a melhorar. Já quase não tossia à noite. Continuava magro, sim, mas o rosto tinha mais cor. Até a voz soava mais firme. Pedia para eu cozinhar mais e comia como se não o fizesse há dias. Minha mãe diria que ele comia amarrado. Às vezes eu ficava observando sem dizer nada. Achava estranho que justo quando eu me sentia mais fraca e cansada, ele parecia mais forte. A cada manhã era mais difícil me levantar, mas não dizia nada, só seguia com a rotina. Uma noite acordei porque ouvi algo lá fora. Era como se alguém estivesse andando ao redor da casa. No início pensei que fossem os cachorros ou algum bicho, mas não eram passos normais. Parecia que arrastavam algo pelo chão. Fiquei quieta na cama. Tentei fechar os olhos e fingir que dormia, mas então ouvi uma risada. Uma risada de mulher. Assim que a ouvi,
Soube que era ela. A mesma mulher que vinha ver seu Xuxo. Reconheci pelo som, já que era uma risada entrecortada, com aquele barulho de estralo. Mas dessa vez soava diferente, como se viesse misturada ao choro de um animal. Me cobri com o lençol. A risada se aproximava cada vez mais até parar bem do lado de fora do meu quarto. O silêncio que se seguiu foi pior. De repente, algo bateu na parede, bem onde eu estava deitada. Não foi forte, parecia que jogavam uma pedrinha. Ouvi uma, depois outra. Cerrei os dentes para não gritar. Queria acreditar que era o vento, mas o vento não ri nem joga pedras. Depois ouvi um leve barulho da cortina se movendo. Eu conhecia bem aquele som, porque toda manhã eu mesma abria a cortina para deixar a luz entrar. Soube que alguém tinha entrado no meu quarto. Não me atrevi a olhar, mas havia alguém se movendo bem devagar perto de mim. De repente senti o colchão afundar ao meu lado. Alguém tinha se sentado na cama. Rangeu com o peso e então ouvi um cantarolar. O mesmo que aquela mulher fazia quando curava seu Xuxo. A mesma melodia, lenta, repetitiva, sem palavras. Só aquele murmúrio que parecia vir de muito longe. Tentei me mexer, mas não consegui nem 1 centímetro. O corpo não respondia. Era como se algo me prendesse ali. E então senti uma mão sobre a minha cabeça. Não vi, mas sabia de quem era. Apertou tanta força que pensei que fosse quebrar. A voz não saía, só lágrimas. Não sei quanto tempo durou. Talvez minutos, talvez horas. Só lembro que de repente tudo ficou escuro. Senti o corpo adormecer e a cabeça zumbir. Depois nada. Quando abri os olhos, a luz do dia já entrava pela cortina. O ar cheirava a fumaça, como se alguém tivesse queimado algo. O pescoço doía e meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Fiquei deitada um bom tempo sem me mexer. Não sabia se tinha sido um sonho ou se realmente aconteceu. Mas a marca no colchão continuava lá, bem ao meu lado. Foi como se alguém tivesse passado a noite inteira sentado ali. Lembro bem de um dia em que eu estava preparando o almoço. Era meio-dia e o sol batia forte no telhado. Na cozinha só se ouvia o som do pilão. Eu amassava uns pimentões para fazer molho. De repente algo se moveu no canto do olho. Foi só um instante, uma sombra que passou pela parte baixa da porta. Pensei que fosse um dos cachorros, já que às vezes eles entravam na cozinha procurando comida. Mas dessa vez foi diferente. Foi só aquele movimento rente ao chão. Levantei o olhar e encarei a porta. O que vi gelou meu corpo. Não era um cachorro, era algo que se arrastava. Do chão vi uma figura com corpo de animal, mas com uma cabeça estranha. O cabelo caía para frente, como se fosse de mulher. Movia-se devagar, mas não parecia ter medo. Senti um nó no estômago. Encostei-me à parede sem entender o que estava vendo. A pedra do pilão caiu das minhas mãos. Aquela coisa se aproximou um pouco mais e pude ver seu corpo coberto de pelos escuros. Tinha patas de cachorro, mas a cabeça era humana. O cabelo cobria quase todo o rosto, mas por baixo dava para ver algo quase branco. Soltou uma risada curta e era a mesma risada que eu tinha ouvido naquela noite fora do meu quarto. A criatura parou por alguns segundos, depois avançou rápido, em 4 patas, até ficar bem diante de mim. Eu estava dura, sem ter reação. De repente começou a se contorcer. O corpo se dobrava como se sentisse dor. Arqueava-se para trás, sacudindo a cabeça. Era um movimento horrível, como se estivesse tentando vomitar, mas saía apenas gemidos, grunhidos e aquela risada que parecia vir de mais de uma boca. Eu tinha as costas coladas na parede, mas rezava baixinho, pedindo que fosse embora e que não me tocasse em nome de Deus. Minhas pernas tremiam tanto que sentia que se desse mais um passo eu cairia.
Aquela coisa levantou o rosto. O cabelo caiu para o lado e então eu a vi. Era minha irmã, ou pelo menos parecia ser. Tinha o rosto da mais nova, mas deformado como o da mulher que vinha curar o Xuxo. Seus olhos estavam vazios, mas me olhavam diretamente. Gritei sem parar e os cães lá fora começaram a latir todos ao mesmo tempo. Parecia que também estavam com medo, pois nenhum se aproximava. Aquela coisa continuava na minha frente, com a cabeça inclinada. Era um som baixo, mas constante. Jamais senti tanto terror na vida. Tentei me arrastar até um canto, colada à parede. As mãos tremiam, e tudo o que eu fazia era rezar, rezar e rezar. Repetia as orações que minha mãe me ensinou, embora nem soubesse se as dizia direito. A criatura se aproximou um pouco mais, e eu podia sentir sua respiração, quente. E então, sem aviso, tudo mudou. O barulho dos cães ficou mais forte, e um deles começou a uivar. Fechei os olhos, tampei os ouvidos com as mãos, mas ainda conseguia ouvir a risada. Era um som que entrava na cabeça, que fazia doer o peito. Não sei quanto tempo passou, mas quando finalmente abri os olhos, já não havia nada. A cozinha estava vazia, só o pilão e o molho espalhado por todo lado. Lá fora os cães continuavam latindo, mas de longe não se aproximavam da casa. Saí para o quintal sem pensar. Sentei-me no chão, olhando para todos os lados. O ar estava gelado, embora o sol ainda estivesse alto. Sentia o corpo tremer, não de frio, mas de medo. Não havia ninguém, nada. Ainda assim, a energia permanecia. Os cães continuavam me olhando de longe e nenhum se movia ou se atrevia a se aproximar. E eu, sentada no chão, só conseguia pensar no rosto deformado da minha irmã e naquele sorriso que não era dela. Quando vi a caminhonete subindo pela estrada, senti um alívio estranho. Não sabia se estava feliz por vê-los ou se só queria que alguém me tirasse dali. Esperei de pé na porta da casa. Quando desceram, corri até eles. Disse que estava vendo coisas, que algo estranho estava acontecendo. Contei que não queria mais ficar ali e pedi que me deixassem ir embora. Eu só queria voltar para casa e para minha família. Xuxo me olhou sério. Disse para eu me acalmar, que ali não acontecia nada, que provavelmente eram meus nervos ou sonhos. Mas eu não conseguia me acalmar. Sentia o corpo leve, como se fosse desmaiar. Insisti. Disse que não estava inventando. Jurei chorando que queria ir embora, que podia ir caminhando se fosse preciso, mas que me deixasse ir. Subi na caminhonete sem pensar, bati a porta com força e comecei a chorar. Não me importava para onde me levassem, só queria sair dali. Mas Xuxo se irritou, caminhou até onde eu estava e abriu a porta de repente. Puxou-me com tanta força que não consegui resistir. Gritei, mas não adiantou. Senti quando me arrastou até o curral. Não entendia de onde vinha tanta força. Parecia velho, mas o aperto dele era firme, como se tivesse ganho uma força nova. Levou-me até um galpão onde guardavam a ração dos cavalos e as ferramentas. Era um quarto de madeira, com as paredes cobertas de poeira e o chão cheio de sacos. Empurrou-me lá dentro. Supliquei que me deixasse sair. Disse que não faria nada, que só queria ir embora em paz. Mas ele não me ouviu. Fechou a porta e ouvi o som do cadeado por fora. O coração me afundou nos pés. Comecei a bater, gritava para que me soltasse, mas ninguém respondia. Olhei pelas frestas e vi sua sombra se afastando. Gritei seu nome, pedi por favor, mas ele não parou. A luz do dia começava a cair. Procurei uma saída, uma fenda, qualquer coisa que pudesse quebrar, mas tudo estava bem fechado. Só havia sacos de grãos, um ancinho velho e um balde vazio. Sentei-me no chão, com as costas contra a parede, sentindo o medo me consumir. Quando a noite começou a cair, pensei que viriam me soltar, que tudo não passava de um castigo rápido,
Mas não, ninguém veio. A escuridão foi tomando o quarto aos poucos. A única luz que entrava era a que se filtrava pelas tábuas vindas da casa principal. Essa luz formava sombras longas no chão. Às vezes, quando eu movia a cabeça, parecia que uma dessas sombras tinha forma de pessoa, como alguém agachado, de cócoras, me observando do canto. Ficava imóvel para ver se movia, mas continuava igual. Mesmo assim, sentia uma respiração perto de mim. De vez em quando se ouvia um leve toque na parede, como se algo roçasse por fora. Juro que senti alguém andando ali. Encolhi-me entre os sacos com a cabeça coberta. Fechei os olhos e rezei em voz baixa. Mas por mais que rezasse, não me sentia tranquila. Houve um momento em que quase adormeci. Estava entre desperta e dormindo quando senti um suspiro muito perto. Era uma respiração lenta. Não abri os olhos. Não queria ver o que quer que fosse. A respiração durou alguns segundos e depois cessou. O quarto voltou ao silêncio. No fim, acabei dormindo. O corpo já não respondia. Sonhei com minha casa, com minhas irmãs e com o cheiro de fumaça da cozinha. Sonhei que minha mãe me abraçava e dizia que tudo estava bem. Quando acordei, o sol já entrava pelas frestas. O corpo todo doía, a boca estava seca e os olhos ardendo. Sentia-me tão fraca que mal conseguia me mover. Ao olhar meus braços, notei marcas vermelhas como de picadas. Olhei as pernas e também estavam cheias delas. Pareciam picadas de pernilongos, mas não tinha nenhum ali. Tentei me levantar, mas as pernas tremiam. A cabeça rodava. Sentia-me vazia, sem força. Não sei quantos dias fiquei trancada ali, pois até perdi a conta. Às vezes dormia o dia todo, outras acordava já de noite. Não me davam comida com frequência. Havia momentos em que passava horas olhando o teto, sem forças nem para chorar. A fome doía, mas com o tempo virou costume. O corpo foi ficando leve e os pensamentos pesavam mais que a carne. Às vezes achava ouvir vozes lá fora, mas quando me aproximava da porta só havia silêncio. Não sei se foram 2 ou 3 dias. Talvez foram mais, mas lembro bem que durante as noites aconteciam coisas que não sei explicar. Às vezes eu acordava porque sentia algo perto. Era uma presença quente, como se alguém se deitasse comigo entre os sacos. No começo achei que fosse o filho do Xuxo, mas não. Aquilo que me tocava não respirava como uma pessoa. Era um abraço, mas não um bom. Era como se algo se enrolasse em mim, devagar, com cuidado. Sentia como me envolvia pelas costas e como me apertava. E então, no meu pescoço, sentia o toque de um cabelo. Era de uma mulher. Fechava os olhos tentando acreditar que era um sonho, mas posso jurar que era real. Sentia o peso daquele corpo colado ao meu. Depois vinha uma sensação pior. Era como se algo me sugasse. Primeiro no braço, depois em lugares diferentes. Não doía, mas me deixava péssima. Cada vez que isso acontecia, eu amanhecia exausta, com a boca seca, a garganta ardendo e o corpo sem forças. Tentava me manter acordada, mas o sono vencia. Às vezes ouvia aquela respiração no meu ouvido, e quando ouvia, nem os cães latiam nessas noites. No terceiro dia, ouvi passos estranhos lá fora. Não era Xuxo, e sim o filho dele. Abriu a porta devagar e entrou com um balde de água e um prato de comida. Eu estava caída no chão, enrolada num saco. Mal conseguia levantar a cabeça. Ele se aproximou sem me olhar, ajudou-me a me erguer um pouco e me deu água. Senti que queimava a garganta, mas bebi tudo. Depois ele me passou o prato. Não era muito, mas para mim foi o suficiente. Enquanto comia, pedi chorando que me deixasse ir. Disse a ele que não podia continuar ali, que eles iriam me matar e que algo já estava me tirando a vida. Mas ele não disse nada,
Apenas balançou a cabeça e tirou o prato das minhas mãos. Nem sequer me olhou. Saiu sem me explicar nada. Fechou a porta novamente e eu fiquei sozinha. Naquela noite me senti um pouco mais forte por causa da comida, mas ao amanhecer tudo se foi. O pouco que havia recuperado desapareceu. Sentia o corpo ainda mais fraco, como se tudo o que ele me dava escapasse nos meus sonhos. A cada noite era o mesmo. Aquela presença que voltava, aquele abraço que me deixava sem energia e aquela respiração na minha nuca. Eu sabia que era ela. Não podia ser outra coisa. Era a mesma mulher que entrava no sítio, a que vinha curar o Xuxo e a que ria com aquela boca torta. Com o tempo, deixei de sentir medo. Era como se aos poucos eu fosse me esvaziando, como se aquela coisa me sugasse até me deixar oca. Não era um sonho. Viver trancada ali se tornou uma angústia. Aqui já não lembro bem dos dias, pois tudo ficou confuso. Não sei quanto tempo passou. Perdi a noção das horas, do sol e da noite. Meu corpo já não respondia, nem conseguia me manter acordada. Eu só ouvia os cachorros latindo de vez em quando, passos lá fora, vozes que eu não sabia se eram reais ou se estavam dentro da minha cabeça. Já não tinha forças nem para comer. Às vezes deixavam comida, mas eu nem conseguia levantar a mão. Todo o meu corpo parecia vazio, como se tivessem me drenado tudo. O pulmão ardia e doía até para respirar o mínimo possível. Não sei se foram dias ou semanas, se alguém entrava ou se eu continuava sozinha. Tudo se tornou uma mistura de sonhos, pesadelos e breves momentos em que eu despertava sem entender nada. A única coisa que lembro daqueles dias são as vozes que eu ouvia dentro da minha cabeça, como se falassem bem perto de mim. Eram as vozes da minha mãe, das minhas irmãs e às vezes até a do meu pai. Mas não eram doces, não eram como eu lembrava. Eram cruéis. Diziam que não me queriam, que eu sempre tinha sido um estorvo, que tudo o que estava acontecendo era porque eu merecia. Diziam que eu era fraca, que não servia para nada e que ninguém viria me procurar. Tentava tapar os ouvidos, mas as vozes continuavam. Às vezes eu as ouvia nos sonhos, outras desperta. Nos meus pesadelos eu a via com aqueles rostos, às vezes com a cara da minha irmã mais nova, outras com a da minha mãe, mas todas deformadas igual a dela. Sorrindo, rindo de mim. Eu só chorava sem conseguir me mover. E então, de repente, algo mudou. Não lembro bem como. Só sei que um dia abri os olhos e já não estava no mesmo lugar. A luz era diferente e tudo cheirava limpo. Não havia poeira, nem sacos, nem resto de madeira. O teto era branco e havia uma janela com cortinas. Eu não entendia nada. Foi então que vi uma mulher com um jaleco branco se aproximando. Pensei que fosse aquela mulher que tinha voltado. Mas não. Tentei falar, mas não consegui. A garganta doía demais. Ela ajeitou meu cobertor e disse algo que não conseguia entender. Sua voz parecia distante, como se viesse de outro cômodo. Eu só chorei. Chorei sem entender por quê. A única coisa que sei é que quando despertei novamente já não estava no mesmo lugar. Tudo o que aconteceu depois é uma história muito longa. Não lembro bem como saí daquele lugar nem quanto tempo passou, mas lembro que quando acordei no hospital, minha mãe estava lá. Foi ela quem levou a polícia. Ela entregou o que meu pai fez. Minha mãe me contou chorando que me encontraram em estado terrível e que eu mal respirava. Disse que quando me viu, não acreditou que eu ainda estivesse viva. Fiquei em coma por 7 meses em uma clínica da cidade. 7 meses sem saber do mundo. Tudo o que veio depois foi confuso. Minha mãe me explicou que demorou a me procurar porque tinha medo. Meu pai disse que se ela falasse, daria cabo também às outras meninas. Ela chorava enquanto me contava. Pediu perdão muitas vezes, dizendo que lamentava e que nunca imaginou que meu pai fosse capaz de algo assim.
Às vezes, quando olho para ela, ainda vejo a mesma dor nos olhos. Não passa um dia sem que ela me peça perdão, mas eu já não guardo rancor. Com o tempo entendi que ela também foi uma vítima, que só fez o que achou necessário para sobreviver. Ela me contou que foi um milagre a polícia tê-la ouvido, pois no começo ninguém acreditou nela. Mas alguns vizinhos do povoado ajudaram, e graças a eles os agentes subiram a serra e me tiraram de lá. Minha mãe diz que nunca perdeu a fé, que rezava todos os dias para que eu estivesse viva, mesmo quando todos diziam que não havia mais esperança. Prenderam meu pai e ele foi transferido para a cidade. No início queriam prender também minha mãe como cúmplice, mas no fim não o fizeram. Chucho e o filho dele também foram presos. Investigaram as pessoas que participaram daquele sorteio, embora muitos tenham negado, dizendo que não sabiam de nada, que tudo foi um mal-entendido. Às vezes penso que ainda estou sonhando, que tudo o que estou vivendo não é real. Porque há noites em que ainda sinto que continuo presa naquele sítio. Fecho os olhos e ouço o som da cortina se movendo, os passos sobre a terra e o som daquela mulher. E nisso não sei se estou acordada ou dormindo. Minha mãe me contou que os policiais encontraram coisas horríveis dentro da casa, como velas pretas, ossos e tudo isso perto de onde me mantinham trancada. Eu não lembro de ter visto, mas não me custa acreditar. Tenho certeza de que a mulher que ia ao sítio era uma bruxa, que roubava minha energia e a entregava ao Chucho. Não encontro outra explicação. Não entendo como ele passou de doente a parecer mais forte, enquanto eu definhava a cada dia. Ela entrava todas as noites naquele quarto, às vezes rindo, outras em silêncio, e me tirava o que é meu. Houve um momento em que quase perdi a fé. Achei que Deus havia me esquecido, mas não foi assim. Com o tempo entendi que sobreviver também foi uma forma de fé, ainda que eu não tenha me curado por completo. Agora vivo com minha mãe e minhas irmãs. Já não estamos no mesmo lugar, pois conseguimos nos mudar para o centro. Nunca me casei nem tive filhos e sinceramente não preciso disso. Sou feliz assim. Às vezes, quando a noite cai e o vento sopra forte, minha mãe se senta comigo e falamos sobre o que aconteceu. Ela sempre termina pedindo perdão, com lágrimas nos olhos. E eu sempre digo que não há mais nada a perdoar, que a amo com toda a minha alma, que nós duas fomos vítimas de algo maior. E embora muitos acreditem que tudo ficou no passado, eu sei que há noites em que a escuridão volta. Porque às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto a respiração dela na minha nuca e ouço sua voz cantando baixinho, como se ainda estivesse ao meu lado. E isso tudo me tira o prazer da vida, nem que seja só por um minuto.